terceiro gol do Inter. Ele sozinho, ele e o goleiro. Chegou, gol! 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 3-0 para o Internacional. Carboneiro. O Inter faz a sua parte, o Inter conserva-se na Série A, no seu lugar, na história do Internacional. O Inter tá saindo do horror da Série B, tá conservando-se na Série A. Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, PVC. Você é Pedro Ernesto, né? Ele tem lugar na Série A entre os grandes do futebol. Narrando a vitória do Internacional contra o Bragantino, vitória que sozinho não garantia a presença do Inter na Série A, mas que na combinação de resultados salvou o Inter. O Ceará perdeu para o Palmeiras 3-1, o time reserva do Palmeiras confirmou o segundo lugar, é o melhor vice-campeão de todos os tempos, nunca o vice-campeão tinha feito mais de 74 pontos, o Palmeiras foi vice com 76, o Flamengo campeão com 79. O Fortaleza perdeu para o Botafogo 4-2, o Ceará 3-1 Palmeiras, então caíram os dois times do Ceará. É bom a gente lembrar que são 3 equipes do Nordeste do Brasil rebaixadas nesse ano, Ceará, Fortaleza e Sport, mas era o ano do recorde de participações de times do Nordeste no Brasil, né? Eram 5, nunca tinha. Nenhuma subiu, né? Nenhuma subiu, exatamente. Então o ano que vem só aí Vitória vão ficar e nenhum deles foi promovido. Ceará e Fortaleza. O Fortaleza é muito surpreendente ter sido um time de Libertadores no ano passado e ter sido um time rebaixado neste ano. O Ceará é muito surpreendente mais ainda porque caiu com as 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Os resultados contra Cruzeiro, contra Mirassol, contra Palmeiras e contra Flamengo fizeram o Ceará cair, despencar do bloco intermediário para a zona de rebaixamento. O Fortaleza ser Libertadores num ano e rebaixado no outro é um pouco símbolo desse campeonato que ainda é imprevisível e equilibradíssimo. Esse ano, por exemplo, o Fortaleza rebaixado ganhou do Flamengo. Desde 2017, tirando 2019, todo time campeão brasileiro perde ponto ou jogo para rebaixado. Só o Flamengo do Jorge Jesus não perdeu. Esse ano o Flamengo perdeu do Fortaleza, por exemplo. E se você for comparar com Inglaterra e com Espanha, a última vez que um time campeão inglês e espanhol perdeu o jogo para rebaixado foi em 2013, temporada 13 e 14. E no Brasil todo ano acontece isso. Então é um pouco por isso que houve essa capacidade de Fortaleza sair de Libertadores para rebaixado. Mas a notícia foi o Internacional, heroicamente conseguindo os 3-1 contra o Bragantino e escapando do rebaixamento na última rodada. E o Santos, né? O Santos ficou na frente do Corinthians com 47 pontos pelo saldo de gols à frente do Corinthians. Então, acabou. Você olha para cá, então o Neymar salvou o Santos. Não foi o Neymar que salvou o Santos, embora tenha tido 2 atuações impecáveis nos 2 jogos anteriores ao de ontem. As 3 vitórias consecutivas do Santos pela primeira vez no ano aconteceram com 2 jogos de atuações muito boas do Neymar, que agora vai operar o menisco. E a gente tem a história da Libertadores, né? Que era outra definição de ontem. Antes de chegar na Libertadores, deixa eu olhar ainda para a Sul-Americana, que hoje cedo, quando a gente trouxe aqui quem classificou para quem, né? Que boquinha cada time pegou nesse Campeonato Brasileiro, a gente citou o Vasco da Gama na Sul-Americana. Aí o ouvinte disse assim, não, o Vasco não tá na Sul-Americana. Mas de verdade, ele pelo menos na Sul-Americana ele tá, né? Sim, ele tá em 14º lugar. Só 2 times não vão para lugar nenhum, né, na tabela. Essa é uma vantagem de fazer o campeonato ter movimento em todos os lugares, né? Porque o Vasco classifica para a Sul-Americana se ele não for para a Libertadores, que ele pode ganhar a Copa do Brasil e aí vai para a Libertadores. Porque se ele for, porque se ganhar Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense, sobe a escala de novo, né? Então exatamente. É curioso isso, né? Exatamente. Tá aqui ainda? Caiu. Não, estamos te ouvindo, Tá. perfeitamente. Sim. Não, quem caiu foi o Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Exatamente. E essa capacidade de movimentar a tabela inteira explica, em parte, outra parte para mim é o sócio-torcedor, o campeonato termina com a 2ª melhor média de público de todos os tempos em qualquer campeonato do Brasil, 25.991. Tem um potencial para ser muito melhor do que isso. Mas melhor do que este ano aqui de média de público, só 2023, que foram 26.502. É incrível que a gente fala há 15 anos que o futebol brasileiro está elitizado, mas nunca teve tanta gente no estádio. São os 3 últimos campeonatos
23, 26.502, 25, 25.991 e 24, 25.773 são os 3 campeonatos de maior média público da história do Brasil. Incluindo o estadual, incluindo o Campeonato Gaúcho do Rolo Compressor, Campeonato Carioca do Troca-Troca do Horta, em 76, Campeonato Paulista do Corinthians campeão e no ano seguinte contratando Sócrates. Nunca teve tanta gente no estádio, impressionante. E parte disso subiu ontem com 58 mil no Castelão, melhor público da rodada, e os 52 mil que pagaram ingresso para ver o Fluminense se classificando para a Libertadores diretamente para a fase de grupos, sofrendo contra o Bahia, ganhando o jogo no final da partida, mas os 2-0 deixaram o Fluminense com 64 pontos, contra 62 do Botafogo e 60 do Bahia. Botafogo e Bahia vão para a fase preliminar da Libertadores. Isso é uma primeira fase e segunda fase, né? Mas a gente chama de pré-Libertadores. E o Fluminense vai diretamente para a fase de grupos. Muito obrigado, PVC, e um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Até amanhã. Até amanhã, 9 horas.